Sempre, então, algumas dicas, né? Sempre procure analisar as condições do terreno. Então, a inclinação, a área atingida, a área a ser atingida, ou seja, que o fogo ainda não consumiu, mas que pode consumir, se existe algum tipo de acero natural, né? E também as condições climáticas, né? Principalmente o vento antes de iniciar o atendimento da ocorrência. Então, tá pegando fogo lá, a nossa brigada foi acionada, né? Não posso chegar lá correndo que nem louco, já parar o caminhão bombeiro lá, sair jogando mangueira e vamos embora, vou correr na direção do fogo. Não é isso, né? O brigadista ele precisa entender o que está acontecendo. Por isso que existem as técnicas de combate. Então eu tenho que, ao chegar no local, antes propriamente de iniciar esse combate, qualquer tipo de combate, avaliar a situação. Então eu preciso entender, né, o tipo de terreno que eu tenho ali, a inclinação, o tamanho da área atingida, se está um fogo pequeno ainda ali, que está no seu princípio, no seu início, ou se já se alastrou, já tem uma grande área. Verificar se na região, se no local ali, eu já tenho um acero natural, ou seja, eu tenho, por exemplo, uma estrada passando ali, que a hora que o fogo encontrar com essa estrada, nessa estrada não tem vegetação, ou seja, não tem material combustível, o fogo vai terminar ali. Então eu posso usar isso a meu favor, eu vou encaminhar o fogo para essa região desse acero natural. Ah, eu sei que próximo aqui tem uma represa, tem uma lagoa, então eu vou encaminhar o fogo para aquele local. Chegando ali ele vai extinguir. E também, como a gente já citou aqui, verificar as condições climáticas, né? Principalmente de vento. Ele vai ser o fator mais determinante no incêndio, para a força, para o tamanho desse fogo e também para o caminho que ele vai seguir. É o vento que vai determinar. Então, tem momentos do dia que ele é mais crítico também. A gente pegar lá o pessoal que tem a prática esportiva do balão, né, o balonismo. Que horário que o pessoal normalmente vai dar um passeio de balão? De madrugadinha, né? Logo no início ali da manhã, 5, 6 horas da manhã. Por quê? É um momento de calmaria, que a gente tem menos vento. Então, pensando, né, trazendo isso para um incêndio, é um dos momentos que vai estar mais tranquilo, né? De manhãzinha, conforme o dia vai amanhecendo, vão passando as horas, é normal que essa corrente de vento, que esses ventos comecem a ganhar mais força. Então, é gradativo aí. À tarde, finalzinho da tarde, são períodos que a gente tem uma incidência maior de ventos. Então, normalmente, a gente vai ter um pouco mais de problema também para fazer esse combate. Se eu tenho mais vento, consequentemente, eu tenho mais oxigênio, o meu fogo se alimenta, se torna mais forte, eu tenho mais dificuldade para fazer esse combate. Então, é algo que eu preciso me atentar também. Por isso que é importante, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, sempre em incêndios florestais, o ideal é que a gente tenha um ou mais brigadistas espalhados, um pouco longe, mais afastado, para que consigam visualizar essa movimentação do vento, que consigam, para qualquer mudança de posição, estar avisando a equipe. O vento está mudando de lado, para que ninguém seja surpreendido. Porque quando eu estou muito perto ali, quando eu estou fazendo esse combate, normalmente a gente não vai conseguir ter essa noção. Então preciso ter alguém mais distante, mais afastado ali da ocorrência para que ele consiga visualizar, visualizar na própria vegetação, nas folhas das árvores, para que lado que elas estão se movimentando, para conseguir instruir a equipe que vai estar lá fazendo o combate. Então, mais uma vez, não é chegar no local e sair correndo.
joga a mangueira aí, vamos embora, liga o canhão. De qualquer forma, eu preciso conhecer o terreno, eu preciso saber a extensão do fogo, o que ele já atingiu, qual é o tamanho, verificar se eu tenho algum acero natural, né, que eu possa utilizar, verificar as condições de vento, as condições climáticas e a partir daí tomar as decisões, iniciar o meu atendimento. Óbvio, né? Eu não posso demorar muito tempo para fazer isso. Não adianta eu ficar lá meia hora, uma hora para decidir, ficar reunindo, fazer votação ali, não é isso. Mas eu também não posso sair correndo de qualquer forma, que aí a gente pode ser surpreendido pelo fogo. Então, rapidamente ali, o chefe, líder da brigada, se estiver encarregado, já vai definindo, já vai observando. Por isso que é muito importante, no momento, né, também, quem for relatar esse fogo, esse incêndio, já passar essas informações com a maior clareza e a certidão possível. Então, não adianta eu ficar lá, vou chamar pelo rádio, vou ligar, seja lá qual for o meio, eu ficar desesperado ali também. Ah, fogo, fogo, fogo. Ok, mas fogo aonde? O que está queimando? Qual é a proporção desse fogo? Porque a brigada, quando estiver chegando, quando estiver no caminho, já consegue ter uma noção, já consegue ir se planejando. E se isso não for possível, na hora que chegar no local, mais uma vez, não sai correndo, né? Vai avaliar a situação. Então, onde está pegando fogo? Qual é o tipo de vegetação? Que tamanho que está esse fogo? E aí sim, né? Quais serão as técnicas utilizadas? Ah, pessoal, vamos lançar uma linha aqui então de mangueira, vamos utilizar o canhão em cima lá também do caminhão bombeiro. Ó, já pega uma equipe e vamos raspar uma área, vamos fazer um acero aqui em direção aqui à rua, vamos encaminhar esse fogo para cá. Enfim, né? Aí sim você consegue fazer um bom atendimento. Mas para que tenha um bom atendimento, antes a gente precisa fazer ali um bom planejamento. Como eu falei, algo rápido, né? Não precisa ficar ali inventando história, mas também não pode sair correndo. Então, rapidamente, chegou no local, já analisa a situação, o que está acontecendo, onde está pegando fogo e já vai soltando as equipes. Então, já monta uma linha aqui, já vamos buscar verificar se existem vítimas, posiciona o caminhão dessa forma. E aí a gente inicia esse combate. Lembrando que, antes de qualquer coisa, eu também preciso estar utilizando os EPIs adequados, que é o nosso próximo item aqui. Não posso estar entrando, fazendo um combate sem ter nenhum tipo de equipamento, sem ter nenhum EPI, com a minha roupa civil. Então, cada empresa precisa providenciar para os seus brigadistas alguns equipamentos básicos, pelo menos, para que ele tenha segurança para fazer esse combate. Se eu for com a minha roupa civil, se eu for com a minha roupa comum, ela não é preparada para isso. Ela não vai retardar o calor, não vai segurar o calor. Se eu entrar em contato direto com o fogo, ela não vai me proteger. Então eu preciso ter os equipamentos específicos. Eu preciso ter um respirador com filtro ou equipamento o EPR, o cilindro de ar mandado. Eu preciso ter um óculos, eu preciso ter uma balaclava, luva, botina especial, uma capa, enfim. Eu preciso ter os EPIs para fazer esse combate. Mais uma vez, o que mais prejudica o brigadista ou o bombeiro num incêndio não é propriamente o fogo, é a fumaça e o calor. É o que mais mata em qualquer tipo de incêndio. A gente falar aí nas piores tragédias que a gente já teve, Edifício Joelma, a gente falar aí da Boate Kiss, mais recente, dentre outros, a grande maioria das pessoas morreram asfixiadas pela fumaça tóxica. Consequentemente, algumas delas depois foram carbonizadas, mas porque já estavam inconscientes. Então,
O que mais prejudica no incêndio não é nem o fogo, o contato direto com o fogo, porque é do nosso instinto se defender dele. A gente não vai entrar no meio do fogo, mas ele irradia calor, então essa irradiação de calor nos prejudica, né, e também a fumaça tóxica. Então, não é propriamente esse combate direto. O que vai me auxiliar para que eu não tenha problema com a fumaça tóxica e com essa irradiação de calor? Os EPIs. Então, é o respirador, é a máscara, é a luva, a balaclava, óculos, né? O blusão ou a capa de combate a incêndio. Enfim, são esses equipamentos que vão nos auxiliar para que a gente não tenha problema relacionado à fumaça tóxica e também à radiação e irradiação de calor. Claro, alinhado a algumas outras técnicas. Por exemplo, né, eu posso montar duas linhas, uma linha que vai combater o fogo direto e aí eu monto uma segunda linha de mangueira para estar resfriando quem está fazendo esse combate. Um exemplo, tá? Mas a gente vai precisar dos EPIs. Então, primeiro passo, né? Observar sempre todo o local, o que está acontecendo, o que está queimando, o tamanho desse fogo, né? Se eu tenho acero natural ou não, condição climática, principalmente de vento, e também se eu tenho os EPIs adequados para fazer esse combate. O brigadista não é super-herói. Não é o brigadista, não, deixa comigo e eu vou lá de peito aberto combater o fogo. Você pode se tornar mais uma vítima. Então a gente só vai atender qualquer tipo de ocorrência se o brigadista tiver segurança para isso. O bombeiro já é assim. E olha que o bombeiro tem todo o preparo, tem todo o equipamento para fazer o combate, para fazer o socorro, o atendimento. Mas se não houver segurança, o bombeiro não faz. Ele procura outras alternativas. Então, por que a gente, brigadista, que tem menos recurso, que tem menos hora de treinamento, menos equipamento, a gente vai fazer algo a mais, algo diferente? Não tem como. Essa conta não fecha. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência. Vou fazer um atendimento, mas com planejamento, utilizando os EPIs e tendo segurança. Se eu não tenho segurança, eu não posso fazer esse atendimento. Exemplo, Corpo de Bombeiros. A gente vê aí, alguém se afogou, procura o dia inteiro dentro da represa, lá no mar, em qualquer lugar. À noite, o que é feito? Interrompeu as buscas porque os mergulhadores não têm segurança, não têm visibilidade lá, então para. Lá, por exemplo, em Brumadinho, em Mariana, que a gente teve aquelas tragédias, mesma coisa, fez a maior parte das buscas durante o dia. À noite, em locais que ainda existia um risco de deslizamento, de rompimento, de barragem, qualquer coisa do tipo, não dá para fazer. Então, só faço qualquer atendimento se tiver segurança. Tiago, mas está queimando lá. Se não tem segurança, não tem equipamento, infelizmente não tem como atender aquela ocorrência. Então, eu preciso ter segurança primeiro, porque senão essa tragédia só vai aumentar. Se eu for combater lá sem EPI, sem planejamento, eu posso me tornar mais uma vítima. A minha equipe pode se tornar mais uma vítima. Então a gente precisa conhecer os nossos locais de trabalho, os nossos equipamentos, os nossos recursos, para que a gente consiga fazer um bom atendimento e um atendimento com segurança. Por isso que tem os treinamentos teóricos e práticos, não é qualquer pessoa que pode fazer o atendimento, um primeiro socorro, um combate ao fogo, porque a gente precisa ter o conhecimento básico, no mínimo, para conseguir entender os riscos e fazer um atendimento com segurança. Então, os dois primeiros passos aqui importantíssimos
antes da gente iniciar qualquer tipo de atendimento a combate a incêndio é planejamento. Então, chegar no local, verificar o que está acontecendo, tamanho desse fogo, o que está queimando, rotas de fuga, aceiros naturais e aí também condições climáticas e se eu tenho os equipamentos e os EPIs adequados para fazer esse combate. Só aí então eu vou dar início, só aí então eu consigo combater aquele fogo com segurança. Continuando, outro item importantíssimo aí que às vezes a gente esquece ou fica meio de lado, que é a hidratação. Então, não se esqueça de se hidratar antes, durante e depois deste tipo de ocorrência. E também trabalhe sempre em equipes de, no mínimo, 2 brigadistas. Então, aqui a gente tem duas informações muito importantes. Primeiro, hidratação. Seja antes, durante ou depois da ocorrência, esses brigadistas precisam se hidratar. Como a gente falou, essa irradiação de calor em conjunto, com a irradiação solar, a gente vai estar trabalhando numa área aberta, descampada, a gente não tem um teto ali sobre a nossa cabeça nos protegendo. Então, a gente vai ter essa desidratação acelerada, vai ser um pouquinho diferente do que se a gente estivesse dentro de uma indústria, dentro de uma área coberta. Então, é importante que de tempos em tempos seja feita uma parada para hidratação. Então, o chefe da brigada, o coordenador, vai estar determinando ali de quanto em quanto tempo aquela equipe, aquela frente de brigadistas precisa parar para se hidratar. Se eu tenho um incêndio de grandes proporções, vou ficar por um longo período ali fazendo esse combate, então normalmente eu vou ter mais gente, mais equipe, mais apoio. Então o ideal é que haja um revezamento entre essas equipes. Eu coloco uma equipe lá na linha de frente, ela vai combater por um período, aí eu vou retirar, eu vou trocar, coloco outra equipe que estava um pouco mais afastada, essa outra equipe vai se reidratar, precisa fazer uma pausa, descansar, tomar água, sair de próximo do fogo, para conseguir se recompor e aí voltar. Então, sempre, eu preciso ter água disponível, água potável, sempre próximo ali dos locais onde vai ser feito esse combate, para que as equipes consigam fazer esse revezamento, que consigam parar um pouquinho, sair ali, descansar, tomar uma água, ficar afastado desse calor do fogo para se reidratar. Então, também, mais uma vez, o que pode ajudar, contribuir para que a gente não tenha essa desidratação é uma equipe resfriando a outra. Então, tem uma equipe combatendo que está mais próxima do fogo, tá ali linha de frente, recebendo um pouco mais desse calor, e aí eu monto uma segunda linha, eu tenho uma outra equipe que fica um pouco mais afastada, mas que pode estar borrifando, abrindo um leque ali, jogando a água, abrindo o esguicho ali, formando uma neblina para resfriar essa equipe, para molhar mesmo, jogar água nessa equipe que está ali na linha de frente fazendo esse combate. Então, eu diminuo a temperatura deles, isso retarda um pouco essa desidratação. Mas mesmo assim, de tempos em tempos, essa equipe vai precisar estar parando para se reidratar, para tomar água mesmo. Então, vai depender muito da intensidade desse fogo, do seu tamanho, do tempo que a gente vai precisar desprender para fazer esse combate. Então, fica difícil até a gente precisar aqui, para de meia em meia hora, de uma em uma hora, 15 em 15 minutos. Precisa ter um bom senso aí do chefe, do coordenador da brigada, para que as equipes não passem por um período muito longo aí sem parar, sem se reidratar. E a outra dica importantíssima que está aqui
é a questão de nunca fazer esse combate sozinho. Eu preciso sempre estar, no mínimo, em 2 brigadistas. Porque se eu estou sozinho, se eu for surpreendido pelo fogo, se eu tiver qualquer problema, não tenho ninguém para me ajudar, não tenho ninguém para comunicar. Ah, Tiago, mas eu estou num lugar aqui que eu estava sozinho e aí começou um fogo pequenininho aqui e eu tinha recurso para apagar. Eu tinha um extintor, eu tinha aqui uma mangueira perto. O que eu faço? Ok, né? Você não vai... Ah, não, vou lá avisar. A hora que você volta, o fogo já está enorme. O ideal seria o quê, né? Já iniciar esse combate, mas está avisando alguém. Então, por exemplo, né? Vou fazer aquele combate, mas eu passo o rádio. Ó, tô com um princípio de incêndio aqui na rua tal, quadra tal, tá pegando fogo no canavial aqui. Já tô iniciando o combate, ok? Avisei, porque essa outra equipe já tem que se deslocar, né? Ah, mas eu vou conseguir apagar o fogo aqui. Não preciso de ninguém. Ok, é melhor eu não precisar de ninguém e a equipe tá ali do que eu precisar e não ter ninguém. Então preciso comunicar, né, para chamar esse apoio, para que eu tenha alguém ali. Porque se eu precisar, se esse fogo se descontrolar por algum motivo, se eu não der conta desse fogo, às vezes eu me equivoquei, achei que estava pequeno, mas já estava maior, enfim, eu tenho alguém para me ajudar. Agora, se eu não falei nada, se eu estou sozinho, eu vou, com certeza, eu posso ser, com certeza, surpreendido por esse fogo. E aí o problema vai se tornando cada vez maior. Então, sempre, no mínimo, em 2 brigadistas. Jamais fazer esse combate sozinho. Jamais entrar em qualquer área sozinho. Não, eu vou atacar o fogo pelo outro lado aqui. Não pode sozinho. Tem que ir alguém. Sempre comunicando o superior imediato que estiver ali. O encarregado, o tal chefe da brigada, o líder da brigada, o coordenador, enfim. Eu preciso sempre avisar alguém, eu preciso sempre ter alguém junto comigo para fazer esse combate. Salvo aí exceções, como por exemplo a gente acabou de citar aqui. Eu estou com fogo pequenininho, eu estou próximo ali, né, eu tenho recurso para fazer esse combate. Ok, vou fazer esse combate, porém eu preciso já comunicar. Então, ou vou passar um rádio, eu vou ligar, ou se tiver alguém por ali, eu falo, ô fulano, avisa lá que tem fogo aqui, mas eu já estou combatendo. Para que outra equipe, para que outros brigadistas se desloquem até o local. Não precisou da mão de obra, de mais equipamento? Ok, é melhor a equipe estar lá e não precisar do que eu precisar e não ter ninguém. Então, não, deixa comigo, não vou avisar ninguém. Tento apagar com o extintorzinho ali, não dei conta. Vou precisar ir buscar outro. E aí o fogo está lá se alastrando, não tem mais extintor perto. Aí que eu vou chamar a equipe. Liguei, o caminhão estava longe. Vai demorar 5 minutos para chegar. Meu fogo já foi embora. Aquele princípio de incêndio já se tornou um incêndio maior. Então tá aí a importância de sempre comunicar, sempre estar em mais de um brigadista. Porque se eu já avisei que eu tenho fogo aqui e estou combatendo, opa, acabou meu extintor, não consegui apagar. Se eu já avisei antes, a hora que eu viro as costas aqui, a equipe está chegando já. Então eu consigo atender melhor esse incêndio. Se eu não avisei, se eu estou sozinho, e aí eu tive qualquer problema, não dei conta, eu estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo e aí vai ser o fator determinante para que meu fogo se alastre, para que meu fogo vá embora. Então, eu preciso sempre fazer esse combate com, no mínimo, mais um companheiro ali, mais um brigadista e sempre estar comunicando. Eu estou em 2, então a gente dá conta, não preciso chamar? Vou chamar. Sempre eu preciso fazer essa comunicação. Sempre eu preciso avisar o encarregado, o líder, o chefe, seja quem for, para mandar esse suporte. A gente não sabe como esse fogo pode reagir. A gente às vezes pode não conseguir apagar, não utilizar a técnica mais adequada e aí, consequentemente, ser surpreendido por esse fogo.
Então sempre combate com 2 brigadistas e em todos os casos, em todas as circunstâncias, eu aviso o encarregado, o líder, o chefe, sempre, para que eu tenha o suporte de outras equipes. Ah, estou com o caminhão bombeiro aqui, a gente tem 5 brigadistas, preciso comunicar? Preciso, porque eu não sei, né, como esse fogo vai atuar, como eu vou responder esse fogo. Talvez realmente eu vou lá e com o extintor apago, montei uma linha ali rapidinho e fiz esse combate. Às vezes vai ser isso, né? Porém, às vezes não. Às vezes eu tenho algum outro elemento ali, eu estou em um período mais crítico, mais seco do ano, eu tenho material combustível ali que eu não tinha visualizado e aí esse fogo se propaga. Então, sempre fazer essa comunicação. Brigadista não é bombeiro, né? E brigadista e bombeiro não é super-homem. Então a gente precisa sempre do suporte, do apoio e ter um planejamento, ter os equipamentos, os EPIs adequados para que a gente consiga fazer esse atendimento com segurança. Continuando, outro dado importantíssimo aí, a gente já citou aqui, né, ficar atento para as mudanças da direção dos ventos. Então é ele que determina para onde o nosso fogo vai, a força dele. Tenha sempre uma rota de fuga disponível e também cuidado a entrar numa área de vegetação para não se perder. Procura utilizar aí então, como a gente já disse, né, os pontos de referência, bússola, GPS, enfim, recursos para que você tenha condições de voltar para uma área segura. Então, é o que a gente já citou aqui anteriormente e a gente vai reforçar aqui para vocês. Vento, condição climática relacionada a vento, é fator determinante em um incêndio em área rural, né, em área florestal, em área agrícola. Ele indica o caminho que o fogo vai seguir. É ele que alimenta a chama. Então, se eu tenho mais vento, a minha chama, consequentemente, está mais forte, porque eu estou jogando ali mais oxigênio. Então, preciso ter sempre alguém atento a essa condição. Alguém afastado. Normalmente, esse brigadista que fica mais afastado, ele utiliza um binóculos, em um apito ou um rádio, algum meio de comunicação, porque de longe ele está visualizando essa posição de vento, para onde esse fogo está, né, caminhando, e aí ele vai estar acionando os demais brigadistas, ou vai estar apitando, ou vai estar passando um rádio, ou vai estar ligando para que esses brigadistas não sejam surpreendidos pelo fogo. Então é um dos fatores que mais contribuem para a ocorrência de acidentes em incêndios agrícolas e incêndios florestais. A vítima ser surpreendida pelo vento, essa mudança de vento, de posição, de direção desse vento que acaba surpreendendo o brigadista. Então, para que a gente evite ou minimize isso, eu preciso ter sempre outros brigadistas posicionados, um pouco mais afastados, que consigam visualizar essas condições. Além do que, esse brigadista, esse combatente, precisa ter definido ali as suas rotas de fuga disponíveis. Então, para onde ele vai no momento de um incêndio, de um fogo, né? Para onde ele vai quando houver essa mudança de direção dos ventos. Mais uma vez, não é chegar, descer do ônibus e vamos trabalhar. É observar o que tem à sua volta. Pô, cheguei aqui para combater o fogo, eu já sei a posição que está o fogo. Ok, visualize então quais são as rotas de fuga. Legal, legal. Mas e aí, se esse vento mudar de direção? E aquela rota de fuga que eu tinha estabelecido ali eu não consigo mais utilizar. Então eu preciso ter outras opções. Então eu tenho que ter 3, 4, 5, 10 rotas de fuga. Porque
esse fogo pode mudar de posição, pode mudar de direção através do vento. E aí eu não posso ser surpreendido por ele. Então, definir quais serão as minhas rotas de fuga. Lembrando que nem sempre eu vou ter as melhores condições e as melhores opções, mas eu vou ter que, de alguma forma, conseguir sair dali. Então, às vezes eu vou ter um rio de um lado, ter uma rodovia passando do outro, eu tenho uma vegetação mais densa, espinhosa, não sei. Por isso que eu preciso avaliar antes onde eu tenho possíveis rotas de fuga. Eu tenho uma rota de fuga aqui, mas eu vou cair no pasto do vizinho do lado aqui e tem gado ali, tem um boi bravo ali, não sei. Eu tenho uma cerca de arame farpado. Será que é a rota ideal? Não sei, às vezes vai ser a única disponível também. Então, por isso que eu preciso me planejar, para que eu não seja surpreendido. E aí vai entrar também uma outra característica importantíssima que a gente citou aqui, que é ponto de referência, que é eu ou estar utilizando aí de algum equipamento, né, de uma bússola, de um GPS, para que também no momento dessa minha saída, né, que eu fui surpreendido pelo fogo, eu não caia, por exemplo, no meio de uma mata, de uma vegetação mais densa, e aí eu fico perdido. Então eu preciso ter também ou esses recursos, esses equipamentos, essa bússola, esse GPS, ou no mínimo eu preciso ter alguns pontos de referência próximos ali para que eu consiga me localizar. Então, como a gente falou, muito comum, linhão de força, né? Aquela torre de energia, eu tenho uma rodovia que eu estou escutando o passacarro ali, eu tenho um riacho, tenho uma represa próximo, eu tenho a propriedade vizinha ali, tenho umas casinhas, né? Tenho uma igrejinha ali, enfim, eu tenho algo ali que vai me servir de referência para que eu consiga sair depois ali com segurança. Então, mais uma vez, esses passos aqui também fazem parte do planejamento, né? Não sair fazendo o combate de qualquer forma, não chegar para trabalhar de manhã lá no meu turno, à tarde, seja qual for o seu horário, simplesmente descer do ônibus e vamos embora, montar no equipamento e vamos embora. Não, né? Eu preciso conhecer o local que eu vou trabalhar naquele dia para entender para onde eu vou. É diferente lá da indústria, né? Eu tenho tudo sinalizadinho, tem rota de fuga, saída de emergência, né? Tem a plaquinha ali, eu sei para onde sair, eu sei que tem a porta ali, corta-fogo. No campo é diferente. Então, às vezes cada dia você está trabalhando num lugar, né? Cada semana muda a região de trabalho, nunca vai ser a mesma coisa. Então, toda vez, todo dia, todo turno, eu preciso chegar e observar essas condições, né? Verificar, muda de um dia para o outro, um dia está ventando mais, no outro está ventando menos, hoje tem mais sol, amanhã tem menos. Então a gente precisa se atentar, verificar essas rotas de fuga disponíveis, verificar pontos de referência, ou se eu tenho GPS, se eu tenho a bússola, enfim, quais são os recursos que eu tenho para que eu não seja surpreendido pelo fogo, e se eu for surpreendido pelo fogo, eu consiga sair por uma rota de fuga e depois, utilizando o ponto de referência, utilizando os recursos que eu tiver disponível ali, voltar para o local com segurança. Então, basicamente o que a gente está falando aqui é usar o miolo, usar a massa encefálica, se planejar, não sair correndo, fazendo as coisas de qualquer maneira. Eu preciso parar, pensar um pouquinho, lógico, né? Sem perder muito tempo, mas eu preciso me planejar para aí sim eu conseguir fazer um atendimento com segurança. E o brigadista precisa atuar dessa forma. Tem conhecimento teórico e prático para atingir o seu objetivo, que é o que? Fazer esse combate com segurança.
todo brigadista tem que voltar para casa vivo, íntegro, com saúde e segurança. Então depende muito de conhecer essas técnicas e de fazer um bom planejamento antes de qualquer coisa. Se eu não me planejo, eu não vou conseguir fazer um bom atendimento. Então, o brigadista precisa estar sempre atento a esses pontos, que são apenas algumas das características que a gente pode encontrar nesse incêndio em área rural, em área agrícola ou florestal.